Você já deve ter ouvido falar sobre andropausa, mas será que isso realmente existe? E se existe, por que ocorre com alguns homens e outros não? Saiba tudo a seguir sobre esse assunto. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre a andropausa, que na verdade não é o termo correto, tá? É um termo popular. O termo correto, o termo médico é hipogonadismo de início tardio, ou síndrome da deficiência de testosterona, ou ainda déficit androgênico do envelhecimento masculino. Tem vários nomes, nomes até um pouco complicados, mas na verdade ela se refere a uma condição na qual ocorre uma queda dos hormônios sexuais, no caso a testosterona, em homens a partir de uma determinada idade, homens que tinham níveis normais, e essa queda produz sintomas, traz alguns sintomas clínicos, tanto relacionados ao âmbito sexual como ao aspecto geral do organismo. Se você se interessa sobre o assunto saúde masculina, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser avisado quando um novo vídeo for lançado. Bom, então vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre o que seria esse hipogonadismo de início tardio. Diferente das mulheres, os homens não têm uma andropausa, ou seja, uma queda brusca na produção de hormônios, como as mulheres apresentam na menopausa. A menopausa realmente toda mulher vai passar por isso, vai ter essa interrupção da ovulação, e uma queda do estrógeno que é produzido pelos ovários. No homem, isso não ocorre da mesma maneira, e a gente vê frequentemente homens de 80 a 90 anos com níveis normais de testosterona, níveis muito bons, mas a gente também tem visto cada vez com uma frequência maior homens jovens, assim, adultos na faixa dos 30, 40, 50 anos, já com níveis baixos e às vezes extremamente baixos de testosterona e com sintomas importantes que causam um grande prejuízo na qualidade de vida. Esse termo, então, hipogonadismo de início tardio, esse início tardio é simplesmente para identificar, para diferenciar do hipogonadismo precoce, ou seja, da infância, de pessoas que não iniciaram sua produção de testosterona e por isso não tiveram um desenvolvimento adequado. Além disso, existem outras formas de hipogonadismo, como secundário ao uso de medicações, que a gente vai abordar futuramente em outros vídeos. Não existe, então, um consenso na literatura sobre qual é o valor mínimo, o valor limite inferior da testosterona, qual seria esse valor mínimo normal aceitável. Isso gera um grande problema, porque dependendo de como o médico for se basear, se for em algum valor limite de um laboratório, de uma sociedade de urologia, ou de andrologia, ou de medicina sexual, ou de endocrinologia, ele vai ter valores diferentes, e vai dificultar muito, porque alguns homens podem ser considerados como hipogonádicos por algumas referências e por outras não. Então, basicamente, o consenso hoje é que homens com valores baixos ou na região inferior, no limite inferior da normalidade, mas que apresentem os sintomas compatíveis com a falta de testosterona, devem sim ser avaliados se realmente essa falta está causando esses sintomas e então, posteriormente, tratados para resolver o problema. Os sintomas que fazem parte dessa síndrome de deficiência androgênica, do hipogonadismo, como eu falei, são sintomas tanto sexuais como gerais. Da parte sexual, a gente pode falar tanto da falta de libido, o desinteresse pela atividade sexual, como também uma dificuldade de ereção, a disfunção erétil. Na parte geral, são vários sintomas, os mais comuns, a perda de massa muscular, a falta de energia e disposição, pode ocorrer também uma ginecomastia, um ganho de gordura corporal, uma queda dos pelos do corpo, pode ocorrer uma diminuição do volume testicular, o homem pode apresentar ondas de calor semelhantes à da menopausa da mulher, e também pode apresentar alguns sintomas psíquicos, como irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração e de memória e até alterações do sono. Então, o que explica que alguns homens desenvolvam esse hipogonadismo aparentemente de maneira progressiva, gradual e sem nenhuma causa pontual ali específica determinada, e outros não.
A gente ainda não sabe realmente, a medicina não tem uma resposta para quem vai ter esse tipo de problema ou não. Provavelmente existem fatores genéticos por trás disso, mas já foram identificados alguns fatores comportamentais, ou enfim, algumas comorbidades, algumas situações que podem ser alteradas e combatidas, que têm sim uma forte relação com esse hipogonadismo. As mais comuns, as mais fortemente associadas, são basicamente a obesidade e a diabetes. Esses dois fatores têm sim uma relação maior com o hipogonadismo. Além disso, todos os componentes, né, da síndrome metabólica, que inclui obesidade e diabetes, mas também tem hipertensão, colesterol elevado, triglicérides elevado, o ganho de gordura central no abdômen, tudo isso está relacionado também, de alguma maneira, com o surgimento do hipogonadismo, com níveis menores de testosterona e uma queda mais acentuada e mais cedo do que o normal. A forma que essas comorbidades, essas condições levam ao hipogonadismo ainda não está totalmente esclarecida, mas a maior teoria que sustenta isso é de que essas doenças, essas condições produzem algumas substâncias que são inflamatórias e que gerariam tanto uma inibição do eixo hipotálamo-hipofisário, que controla o testículo, inibindo esse eixo, então o testículo teria menos estímulo para produzir a testosterona e os espermatozoides. Além disso, existe também uma ação direta dessas substâncias inflamatórias nas próprias células de Leydig do testículo, que são as células que produzem a testosterona, inibindo essa produção. Então seria uma inibição aí completa da produção testicular de testosterona. Bom, a incidência desse problema do hipogonadismo, ela não é bem conhecida. O que se sabe é que ela está cada vez sendo mais diagnosticada, ou seja, aparentemente está aumentando a frequência que nós vemos esses pacientes, então talvez esteja aumentando a incidência do problema, mas também está se fazendo muito mais diagnóstico hoje em dia, simplesmente porque se está se investigando mais, né? Enfim, não está mais se considerando como algo normal, que o homem após uma certa idade perca o interesse sexual, perca a massa muscular, vê ali sua qualidade de vida definhando e acha isso normal. Isso está mudando, a medicina está trabalhando para promover uma qualidade de vida durante todo o percurso aí da vida do homem, e por isso um número maior de homens está sendo diagnosticado com hipogonadismo, e além disso também fatores hoje presentes na nossa vida, como o sedentarismo, o estresse, cigarro, álcool, obesidade, diabetes, estão aumentando provavelmente a frequência do hipogonadismo na população em geral. Uma mensagem que é muito importante: o hipogonadismo é uma doença, assim como é o hipotireoidismo, então ele deve ser tratado. Não tem por que a gente ignorar que um paciente possua uma queda brusca de hormônios que outros homens, que a maioria dos homens da idade dele não apresenta, e achar que isso é normal, tendo sintomas, e não tratar. Mas infelizmente a gente ainda vê isso acontecer muitas vezes. E o tratamento do hipogonadismo, então, ele pode ser feito basicamente de duas maneiras. Até a mais comum hoje em dia, que seria a terapia de reposição de testosterona, né, a TRT, na qual você vai suplementar, ou seja, você vai fornecer a testosterona, né, para repor em níveis normais, os níveis adequados para aquele homem, a testosterona durante toda a vida. Esse tratamento ele é realmente contínuo, é um tratamento permanente, mas que vai reverter todos os sintomas do hipogonadismo. E em outra linha de tratamento, que também pode ser tentada, é a da recuperação da produção de testosterona. Aí, nesse caso, são utilizadas medicações que vão estimular tanto o testículo ou estimular o eixo hipotálamo-hipofisário a recuperar sua produção hormonal e assim levar a níveis normais de testosterona. A opção por um tratamento ou outro, ela tem que ser individualizada para cada paciente, com base em idade, situação física, comorbidades, vários outros fatores que nós analisamos na consulta, e também vai um pouco do conhecimento e preferência de cada médico, de cada profissional que está lidando com isso. Bom, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas sobre essa forma de hipogonadismo, conhecida como andropausa, né, mas que agora a gente sabe que é um hipogonadismo de início na idade adulta, de início tardio. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui abaixo nos comentários, que elas vão ser todas respondidas assim que possível. Curtam esse vídeo,
Se inscrevam no canal, ajudem a divulgar para outros homens. Cuidem-se e até o próximo vídeo.